agradecimento, professor Altemir Trapp. Isso? Obrigado, professor, pela presença. Seja bem-vindo e boa palestra. Eu que agradeço, Fabi, a oportunidade. Bom dia a todos. Muito prazer em poder estar aqui, agradecer o convite. Professor Manfrim, quando convida, é uma convocação, né? É um imenso prazer estar aqui com vocês para compartilhar de algo, né, que tem uma relevância muito grande na minha vida, que é o esporte para pessoas com deficiência, né, no contexto atual, o esporte paralímpico. Pode passar, fazendo um favor. Então, vou começar me apresentando aqui para vocês. Como que eu conheci o esporte para pessoas com deficiência. Sou natural do Paraná, da cidade de Curitiba, e lá tinha um local de prática do futebol de cegos. E o meu irmão começou a atuar como goleiro. E ele foi me contando as histórias, das competições, e isso me despertou muito interesse em ter uma oportunidade de estar também jogando juntamente com eles. E o tempo foi se passando, meu irmão, né, por conta do trabalho, se desligou desse grupo, e em torno de 4, 5 anos depois, eles restabeleceram contato. E minha mãe tem problema de audição, ela não ouve muito bem. E na época eu também era goleiro de futsal. Eles fizeram o convite para o meu irmão retornar à prática esportiva com eles. Só que a minha mãe, ao invés de passar o recado para ele, passou para mim. E eu fui, né? Opa, uma oportunidade, vou lá conhecer, né? E foi paixão a primeira bolada. E olha que a bolada do futebol de cegos, que a bola tem aquele guiso interno e é ardida. Até na época tinha... Opa, desculpa, pessoal. Aproxima mais que a gente não, pessoal. E a partir daí, pessoal, foi um vírus do bem que contagiou e eu participei com eles da primeira competição. Eu lembro que foram 3 dias de viagem de Curitiba a João Pessoa, na Paraíba. Nós ficamos mais tempo viajando do que propriamente na competição. Só que eu vivi intensamente cada segundo dessa viagem. Era um aprendizado novo para mim. Eu estava lidando com cegos e ficava... Nossa, caramba, como que eles conseguem fazer isso, essa percepção, saber o local exato onde que eles estavam naquele momento. E isso me incentivou, no retorno, a fazer o curso de Educação Física. Então, eu comecei de uma maneira inversa, né? Na nossa área, muitas pessoas conhecem das disciplinas de adaptada e daí migram, né, para uma das modalidades. Então, eu já fui com aquele anseio na faculdade. Eu quero me aprofundar no esporte paralímpico. E não só nele. Tinham mais 2 áreas de interesse, ao qual me despertava muita atenção, que era o treinamento esportivo de alto rendimento e a tecnologia do esporte. Então, eu procurei, durante a minha graduação, associar essas 3 áreas do conhecimento durante a academia, e foi muito produtivo para mim, né? Durante a graduação, consegui desenvolver projetos de pesquisa, e também nós fomos premiados, né, na parte de iniciação científica, com 2 projetos voltados para a pessoa com deficiência. Um para o estabelecimento de uma tecnologia de análise de desempenho, né, muito semelhante ao que a professora Maju falou com muita propriedade aqui para nós anteriormente, a estatística, análise de jogo, estabelecimento de indicadores, protocolos para fornecimento de ações da partida, e também, né, foi no desenvolvimento de um dispositivo eletrônico em que a gente pudesse auxiliar o deficiente visual durante as práticas esportivas. Porque o que acontecia? Eu ia dar treinamento. Eu precisava de uma pessoa para fazer uma referência auditiva no seu deslocamento. E muitas vezes eu não tinha essa pessoa. E aí, para não prejudicar o desenvolvimento do deficiente, vamos criar um dispositivo que possa proporcionar mais autonomia para ele e também para mim no desenvolvimento das atividades. E esse projeto ele foi premiado. E através dele eu consegui também realizar o mestrado na área de engenharia.
engenharia de produção e sistemas. Foi um desafio e tanto para mim, porque você sai totalmente da área da educação física, né, e passa a atuar na engenharia, algoritmos, programação de linguagem em C, mas foi algo que assim a gente teve dificuldade, mas conseguiu superar e concluir, né, com grande aprendizado. Só compartilhando, né, após, né, toda essa sequência, aí em Curitiba, nós criamos uma organização. Eu era que nem aquele gordinho dono da bola. Se eu não jogar, ninguém joga, né? E eu conheci o goalball, né, dentro da faculdade. Em Curitiba não tinha uma equipe. Eu ia para as associações, vamos fazer o goalball? Ah, não dá, vai ser difícil, não tem recurso. Sempre com as mesmas desculpas, nunca tinha recurso. Daí, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a organizar essa modalidade e criar uma associação. E o projeto ele ganhou um destaque de uma maneira emergente. E daí, a partir dele, nós fomos convocados, né, para fazer esse mesmo. Parece que a turbina do avião está ligada aí, ó. Então, eu me formei em educação física, me especializei em educação especial, fiz um mestrado na área de engenharia de produção e sistemas. Na área profissional, eu integrei a seleção brasileira logo após a graduação. Até hoje eu faço parte da seleção brasileira de goalball, onde que no ano passado nós coroamos, né, todo um trabalho com a conquista do ouro inédito nos Jogos de Tóquio. Faz parte também do Esporte Clube de Lisboa, onde que eles têm uma comitiva de esporte paralímpico, então a gente faz intercâmbios com eles. Todos os anos, por 2 períodos, nas férias escolares, nós encaminhamos atletas aqui do Brasil para lá para disseminar o conhecimento e fazer essa troca juntamente com eles. Aqui embaixo, né, a nossa equipe que foi campeã paralímpica no ano passado. Dizer para vocês que foi uma experiência única assim, na nossa vida, né? Você subir no pódio, ver o hino nacional e depois, quando vai tocando o hino, é algo assim imensurável, né? Vai passando cada fase da sua vida, todas as adversidades, as conquistas, e assim, é algo indescritível, né? Aqui são outras experiências que eu tive no esporte paralímpico. Então, saí do Paraná, fui para São Paulo, trabalhei no Santos, aí trabalhei nos Estados Unidos, Portugal, e vim parar no estado de Mato Grosso. Como que eu cheguei aqui? Eu estava com 2 propostas, né? Eu com minha esposa. E daí nós fizemos uma oração para Deus. Essas propostas eram uma para São Paulo e outra para Curitiba. Opa, já vi ali, vou voltar para minha terra natal, né? Saudade do frio. Não gostava do calor na época, né? E fizemos a oração, eu lembro muito bem, na quinta-feira. Na sexta-feira à tarde, ligou um rapaz que eu tinha pouco contato, aqui do estado do Mato Grosso. Professor, o senhor não quer ir trabalhar lá no Mato Grosso? Mato Grosso? Professor, veio aqui, veio com a gente, tem peixe, aqui é gostoso. Ele me conquistou pela boca, né? Daí conversei com minha esposa na hora, não, vamos para lá. Então, hoje nós já estamos aqui há 2 anos, mas a gente vem não só pelo peixe, que aqui é maravilhoso, mas com um propósito muito maior, né, que é contribuir numa área que ainda carece aqui no nosso estado. Nosso estado ele tem um olhar muito bom em questão de investimento esportivo, mas ainda necessita de uma sistematização do esporte para a pessoa com deficiência. Então, através, aqui no estado, em Cuiabá, ali do lado do Parque das Águas. Mas assim, pessoal, estou adorando. Cada dia que passa eu tenho mais convicção da decisão que nós tomamos. Nós trabalhamos aqui com as modalidades voltadas para pessoas com deficiência visual, porém, né, a gente está numa perspectiva muito próxima de se realizar, que é um centro de referência paralímpico, na cidade de Várzea Grande, juntamente com Cuiabá. Então, lá é para ser um núcleo onde que a gente vai receber crianças de todos os tipos de deficiência e oportunizar elas das práticas esportivas. No decorrer da palestra, eu vou entrar com mais detalhes nessa questão. Aqui são as imagens da nossa conquista. Em 2016, nos Jogos do Rio, nós batemos na trave.
Acho que até a professora Major falou, né, os aspectos comportamentais. Nós tínhamos a melhor equipe, jogávamos em casa, mas talvez a pressão da torcida, aquele clima de já ganhou, não foi favorável para a gente. Na semifinal, 15 mil pessoas na Arena do Futuro, um adversário que a gente ganhou diversas vezes durante o ciclo paralímpico. A gente levou a maior goleada da história. Quando o dia é noite, arremessava, a bola batia na canela do jogador, na trave, aquela defesa espírita e não entrava. Do nosso lado, se a gente caísse de costas, quebrava o nariz. Então, não, quando não é para ser, não é para ser. Perdemos a semifinal. No dia seguinte, na disputa da medalha de bronze, foi algo assim, uma experiência também diferente, porque parecia que a gente estava num velório. Sinceramente, aquele clima, puxa, buscar, só que a medalha de bronze era muito importante para a gente. E nós conquistamos elas, após estar perdendo de 4-0 no tempo regulamentar. Na segunda etapa, empatamos, faltando 30 segundos, a Suécia passou novamente à frente, 5-4. Foi aquela ducha de água fria no ginásio. E a torcida jogando junto, gritando, eu acredito, eu acredito. Cara, de falar, eu me arrepio aqui. Foi uma sensação assim muito gostosa. E empatamos, faltando 20 segundos. Aí foi para o Golden Goal. Aí quem faz o gol primeiro é o vencedor. E a gente teve a felicidade, conquistamos a medalha de bronze. Foi um grande resultado, porém a gente ficou com aquele gostinho do algo a mais, que a gente poderia ter sido campeão. Então nós ficamos de 2016 até 2021 trabalhando intensamente em todos os sentidos. Aí tivemos que controlar a ansiedade, a paciência. A gente tinha a convicção que o nosso grupo ele tinha muita qualidade. E isso se concretizou nos Jogos de Tóquio. A nossa equipe conseguiu, assim, não é subestimar ninguém, mas atropelamos, ganhamos com propriedade. As partidas foram transmitidas na Sport TV. Então foi um feito assim muito importante para a modalidade paralímpica. Estava previsto apenas uma transmissão de um jogo, os demais seriam VT. Só que teve tanto sucesso que eles foram até a final acompanhando a nossa equipe. Nós vencemos a China e coroamos esse trabalho. Após essa conquista, né, eu era analista de desempenho. Aí eu pensei em dar um stop na minha carreira, né, por conta de chegar no ápice ali da minha profissão. Só que na sequência, né, foi feito convite para eu estar como treinador da seleção de base nacional. Então hoje eu volto a integrar, né, tive esse tempo de transição curta, mas o suficiente para estabelecer uma nova meta pessoal, né, na minha vida e dar continuidade nesse trabalho. Hoje, né, eu trabalho com a seleção brasileira, com jovens, né, promissores aí para a nossa modalidade e com alto rendimento aqui no estado do Mato Grosso. Aqui, inclusive, está a pranchetinha da estatística aqui, né? Fazendo a coleta dos dados. Que sejam, então, bem-vindos ao Movimento Paralímpico, onde mudamos o impossível diariamente. Por que eu trago para vocês essa mensagem? A pessoa com deficiência, ela já sente, não digo a discriminação, mas a dificuldade no sair da sua casa. Para ela atravessar uma rua sozinha, a pessoa que é deficiente visual já é uma luta. Ela precisa, né, de uma outra pessoa para auxiliar, para chegar numa academia, depender, mas ela nasce com aquela vontade de matar literalmente um leão a cada dia que se passa. As dificuldades são tantas quanto de um atleta convencional. A gente sabe que o atleta, seja ele olímpico ou paralímpico, ele vai ter que se empenhar muito para conseguir um resultado. E no paralímpico, eu posso falar com vocês, a dificuldade ainda é muito maior, por conta das dificuldades, seja no aporte financeiro, seja na limitação física ou nas barreiras arquitetônicas. Fazendo uma leve introdução, sobre o que é o esporte paralímpico, acredito que todos vocês, tenham passado na disciplina de adaptado, na faculdade. Então, como que foi a origem dele? Se deu, depois das duas grandes guerras mundiais. Então, muitos soldados eles tiveram comprometimentos físicos, visuais, psicológicos. E para onde que eles eram encaminhados? Para as clínicas de reabilitação.
E nas clínicas, né, os médicos, eles começaram a trabalhar atividades esportivas, né, com caráter de reabilitação. Só que essas atividades, elas foram ganhando conotações maiores, né, e até que eles, em integração com outras clínicas da Europa, organizaram os primeiros Jogos Paralímpicos com caráter de apresentar essas atividades para os grandes grupos que tiveram soldados mutilados das guerras. Esse senhor é o Ludwig Guttmann. Ele é o precursor do esporte paralímpico mundial. Ele também, assim como passei anteriormente, ele vem de uma clínica de reabilitação, só que ele tinha uma visão de organizar esses jogos, criar uma sistematização. E aproveitando a oportunidade, onde que ele residia, na Inglaterra, estava acontecendo os Jogos Olímpicos de Verão, de 1948. Ele aproveitou essa oportunidade. E lá, em paralelo a esses jogos, ele com as outras organizações voltadas para pessoas que trabalhavam na reabilitação de soldados, sistematizaram e organizaram os Jogos Paralímpicos, né, dessa cidade que é Stockmanville. Deu tanto certo que se expandiu, começou a ganhar outros continentes. Em 1960, ocorreu os Jogos Olímpicos de Roma. Nessa mesma data, né, novamente nesse sentido, eles organizaram, em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional, os Jogos Paralímpicos. Então, a primeira edição, de forma oficial, em 1960, na união entre o esporte olímpico e paralímpico. Porém, na sequência dos Jogos, não ocorreu essa parceria. Né? Então, cada realização dos Jogos estava sendo em uma cidade. Até que, no ano de 1988, passou a integrar a mesma cidade que anuncia a sede dos Jogos Olímpicos, ela obrigatoriamente ela também tem que apresentar a cartilha de organização dos Jogos Paralímpicos. Então, esse foi um grande marco para o esporte, aconteceu no ano de 1988. Então, de fato, o esporte paralímpico ele ganhou evidência na sociedade. E o que isso representa? É estrutura, acessibilidade, é pensar na organização de um ginásio, todos os vestiários acessíveis, como vou receber o público, o acesso do transporte, a questão da mobilidade urbana, arquitetônica. Então, todos esses fatores, eles convergiram para uma ação em prol da sociedade, que é a equipariedade, oferecer para todos as mesmas condições. Então, isso foi um marco assim muito relevante. Eu vou apresentar agora para vocês um vídeo daquele sonho que o Dr. Guttmann tinha lá em 1948, o que ele se tornou. Que é a abertura dos Jogos Paralímpicos de 2016. Voltado à festa linda, pessoal. Agora são os flashes das competições. Natação, ciclismo. Rapaz, levou 300 quilos. Vai ser
velocista mais rápido. Pode parar. É o Dias. Muito bom. Então, pessoal, a gente conseguiu acompanhar alguns flashes das modalidades. Foi uma experiência assim, incrível para o país organizar grandes eventos, né, dessa magnitude, os Jogos Olímpicos, Paralímpicos e também a Copa do Mundo. Deixou um legado em questão de estrutura para eventos na época, mas o legado de conhecimento de modalidades, né? Foi o ápice do esporte paralímpico brasileiro. Parece que a sociedade começou a entender, né, as pessoas com deficiência com outro sentido, né? Não só aquelas pessoas que estão na reabilitação, mas também que eles são atletas. A exigência, o grau de cobrança, ele é tão grande quanto como um atleta convencional. E quem são os nossos atletas paralímpicos? Não é todo tipo de deficiência que pode ser um atleta, principalmente quando a gente fala em deficiência intelectual. Né? Eles precisam fazer os exames, apresentar uma elegibilidade. Então, as categorias dos esportes paralímpicos, eles são voltados para os deficientes visuais, aí divididos em 3 categorias, o cego total e os baixa visão. Temos lesados medulares, anões, deficientes físicos, amputados. Aí pode ser amputado bilateral, unilateral, membro superior, membro inferior. Tem pessoas que nascem com uma má formação congênita, né? Então ele não desenvolveu durante a sua gestação, né, uma perna, um braço. Tem muitos atletas que... Até teve um rapaz que ele estava ali no tênis de mesa com a raquete na boca, né, porque ele não teve o desenvolvimento dos seus braços. E impressionante, ele, para sacar, ele lança a bola com a cabeça para cima e depois faz a projeção aqui do pescoço para poder fazer o saque. E ele é um dos melhores na sua categoria, impressionante. E eu fui brincar esses tempos atrás com um grupo de mesa-tenistas paralímpicos. Fui uma vez só, porque passei vergonha e não voltei mais. Acabei perdendo para eles. Tem um grupo que desenvolve lá no Dom Aquino, juntamente ao centro de treinamento de tênis de mesa, uma estrutura muito boa. Mas se vocês quiserem também ter essa vivência, fique à vontade. Eu só fui uma vez lá. Mas então, são deficientes intelectuais, amputados, paralisados cerebrais, les autres, que são essas más formações congênitas, outros tipos de patologias, lesados medulares e deficientes visuais. As modalidades paralímpicas são 25 ao todo, que compõem o programa oficial dos Jogos. Destas, 22 são adaptadas, né? Então, nós temos o voleibol convencional, tem o voleibol paralímpico, futebol, da mesma forma, atletismo, basquete, ciclismo. Vão me ajudando aí, pessoal. Os esportes que nós temos, badminton, bocha, muito bem. Então, todos os esportes que tem no regular, muitos deles fazem parte do paralímpico. Com exceção do goalball, que é o esporte onde que eu trabalho, e que nós temos a equipe aqui no estado do Mato Grosso, que foi criado para pessoa com deficiência, onde que nós temos a atleta aqui do estado, Ana Carolina Duarte. Ela só participou de 5 Jogos Paralímpicos. Desde Atenas, ela está representando a seleção brasileira. Inclusive, antes de vir para cá, eu passei lá no Instituto dos Cegos, a gente está realizando treinamento, eles estão lá. Terminando a palestra, eu já vou para lá também, porque a gente está se preparando para o Campeonato Brasileiro, que ocorre na semana que vem. Mas o goalball foi o único criado.
É um jogo que exige da percepção sensorial, tátil e auditiva, onde que jogam atletas deficientes visuais numa quadra de vôlei. A quadra ela recebe a demarcação em alto relevo, ficam 3 atletas de cada lado, que são responsáveis, sem a posse de bola, por defender toda a meta. E com a posse de bola, através do arremesso, eles atacarem em busca do gol. É um jogo de ataque contra a defesa, né? Não invasivo. Aí nós podemos perceber também que algumas modalidades elas necessitam de um assistente, de um guia, né? Como é o caso aqui da natação. Quando para o deficiente visual, para que ele possa mensurar a distância das últimas braçadas para a borda, ele tem um auxiliar que ele com bastão, ele toca na cabeça do atleta e ele sabe certinho, no momento da chegada dele, né, para ele estar acelerando e colocar o braço na frente como uma autoproteção, ou quando está numa prova mais longa para estar realizando a virada. Ele tem muito bem sintonizado juntamente ao seu guia. No atletismo são os guias que auxiliam, no ciclismo o piloto. Nós temos também aqui em Cuiabá o grupo do pedal Além da Visão, que até depois eu vou compartilhar o meu contato com vocês. Quem desejar fazer uma experiência de ciclismo, guiando uma outra pessoa, ele é aberto. É uma experiência assim, muito enriquecedora. Eu também não conhecia, passei a fazer aqui no estado e também me impressionei. É algo assim muito prazeroso. Você está a cada pedalada ali em sincronia, né, com o seu guia, orientando, ó, lombado, buraco, acelera, né, vamos controlar agora o ritmo da velocidade. Então é algo assim muito enriquecedor. 2 modalidades estrearam nos Jogos de Tóquio, que foi o para-badminton e o para-taekwondo, né, ambas voltadas para os deficientes físicos, daí nas suas diversas categorias, de amputados, lesados medulares, tem a categoria de anão. Nós temos até um atleta brasileiro que ele ficou no limite do nanismo. Ele tem 1,40 m. Esse é o ponto máximo da categoria. Então ele leva a vantagem pela estatura. Ele é bonito de ver, que ele pega, bate de cima para baixo, ali ninguém segura ele. É o Vitinho. Esse aqui que está na foto. Aqui a nossa modalidade do goalball, nossas equipes da Associação Mato Grossense dos Cegos e a Carol na seleção brasileira, nossa representante. Nossa equipe participou de 2 competições esse ano, uma a nível nacional e uma regional, fomos campeões em ambas, e na semana que vem estamos embarcando em São Paulo em busca da tríplice coroa. Os treinos nossos acontecem na Univag, no período da tarde. Período da tarde na Univag. Segundas, quartas e sextas. Uhum. E até depois eu vou deixar o meu contato com vocês, né? Não só para o goalball, mas outras modalidades. A gente também tem o conhecimento de outros profissionais, né? Para que vocês possam estar conhecendo. E agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre trabalhar com atleta olímpico e paralímpico? Mais alguém? Professor Cláudio? Éder? Poucas? Estão certos? Poucas. E ambas, nós temos preparação física, preparação psicológica, orientação nutricional, periodização de treinamento, avaliações periódicas, todos os componentes de performance. A gente trabalha da mesma maneira. A única diferença é que a gente tem que levar em consideração para a elaboração do plano de treinamento quando nós formos trabalhar com pessoas com deficiência. Qual é o tipo da deficiência dela, o que ela é capaz de fazer, o que ela sente mais dificuldade, a linguagem de comunicação. Se eu estou trabalhando com uma pessoa que, se ela é deficiente visual total, se eu reproduzir um movimento, ela não vai compreender. Mas aí eu posso partir para uma questão sinestésica, tocar no braço dela, na postura, qual o movimento ideal. Na pessoa que é baixa visão, ela já vai ter um campo visual mais desenvolvido. Então, ela vai conseguir, num espaço curto de tempo, reconhecer o movimento que você está solicitando. Então, você vai criando esses feelings, de acordo também com o conhecimento e o tempo de prática que você vai adquirindo com essa pessoa com deficiência. E a classificação esportiva.
Então, por exemplo, nem todos os deficientes eles são elegíveis para serem atletas. Eles têm que passar por um processo que se chama classificação funcional. Para o deficiente visual é oftalmológico, então eles fazem os exames visuais, o médico ele vai avaliar e se está de acordo para que ele não possa levar vantagem para os outros tipos de deficiência. O deficiente físico, ele vai avaliar, além da patologia da pessoa, qual que é a funcionalidade da deficiência. Então, muitas vezes vocês vão ver na competição um deficiente de membros superiores na piscina competindo com um de membros inferiores. Então, foi feita essa análise, esse diagnóstico, e eles buscam aproximar o tipo da deficiência com a funcionalidade que ele vai ter dentro da sua prática esportiva. Exatamente. Que eles deram a terminologia do doping branco. E eu vou um pouquinho mais além. A China, eles começaram a produzir atletas. E não dá para duvidar deles. Mas o que eles faziam? Não era, eu vejo que o Éder aí tem um bom biotipo para o goalball, vou furar o olho dele. Era dessa maneira. Era da seguinte forma. O professor Cláudio ele já tem uma deficiência visual. Então, vou aprofundar a deficiência dele, porque ele vai levar vantagem numa determinada prova. Então, nós temos outro amigo que ele tem a deficiência até a articulação do ombro. Só que nessa categoria é muito concorrida. Ele não vai conseguir trazer pontuação para o nosso país. O que os chineses faziam? Aumentavam o corte. Sem brincadeira. Tipo açougueiro, professor. Hoje o senhor já poderia fazer uma corrida. Então, mas Cláudio, o senhor fez a cirurgia, daí teria que fazer o teste. Aí o senhor continua deficiente visual, mas não elegível para a competição. Tá? Foi um bom exemplo, que o professor deu aqui. Então, aqui é o processo de classificações esportivas. Aqui eu vou demonstrar entre as diferenças de se trabalhar com um atleta deficiente ou não. O nosso grupo que está em preparação para o Campeonato Brasileiro, são 6 meninas, todas elas deficiente visual. E elas estão na academia fazendo um circuito de treinamento funcional. Pode dar o play para mim, fazendo um favor? Trabalho positivo, cores, fortalecimento de velocidade, percepção. Todas elas seguem, pessoal. E posso comprovar para vocês o que elas mais gostam de ser exigidas. É o momento que elas esquecem a deficiência. Elas chegam na academia e sabem que vão ser tratadas da mesma maneira como qualquer outra pessoa. E eles adoram essa cobrança. Chega na quadra com a bengala, tirou a bengala, esquece, tira o couro deles. E pode ter certeza que eles vão estar gostando dessa cobrança de vocês. O lúdico sempre funciona muito bem também, na nossa organização de atividades. Brincadeira que a gente está fazendo pega-pega falando eu. E as demais companheiras têm que protegê-la, não deixando. E ela pode infiltrar dentro do círculo ou procurar ao redor. Então, eu sempre estou realizando essas atividades no... Acho que só tem mais um vídeo aqui. Deixa eu ver. Antes. Isso. E as ações específicas, a preparação, isso eu estou compartilhando aqui, é o que é feito com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, eles levam os nossos grupos de atletismo para fazer treinamento em altitude, treinamento para os fundistas, treinamentos internacionais, que são os intercups, ciências do esporte. O professor falou das avaliações físicas. Hoje nós temos o Centro de Treinamento Paralímpico, que fica em São Paulo, uma estrutura das maiores do mundo. Então, lá tem laboratório de ciência do esporte, tem laboratório clínico, tem
todo o amparo que o atleta ele necessita para o seu desenvolvimento profissional. Então, essas são as ações que o Comitê Paralímpico Brasileiro ele disponibiliza para suas confederações. Então, como que é essa organização? Existe um órgão maior, né? Desses órgãos tem as confederações, das confederações dos seus clubes, né? Então, quando você chega nessa esfera do alto rendimento, você vai conseguir usufruir de toda essa infraestrutura. E hoje, a gente não pode reclamar de questão de investimento. Nós temos assim, um planejamento estratégico de distribuição de renda muito bem equiparado. Todas as modalidades, elas recebem, né, de uma maneira linear o aporte financeiro que vem do CPB via loterias, né? A Lei Agnello Piva proporciona esse recurso, são os dinheiros das loterias que são revertidos para os treinamentos, né, do esporte paralímpico e manutenção de toda a estrutura do Brasil. Então, a diferença que nós temos assim para o esporte olímpico, no olímpico nós temos ainda uma monocultura, né, que é o futebol. Futebol, poxa, é uma outra realidade de investimento. Temos nas escolas, o voleibol, basquetebol, handebol. Só que em âmbito de investimento, essas modalidades elas têm uma oscilação. No esporte paralímpico é distribuído, né, um valor uniforme suficiente para que possa estabelecer todas essas estratégias de ações. Então, todas as confederações elas recebem um recurso para estarem organizando seus treinamentos internacionais, para estar tendo um trabalho de fomento de base, para a organização de eventos. Né? Então, eles conseguem trabalhar dessa maneira uniforme com todas as confederações e dessa forma chegando no topo da pirâmide, que é onde que fica o Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse é o trabalho de prospecção de talentos também, é um mapeamento que a gente realiza para a base, esse em específico da modalidade do goalball. Então, nós estamos em todas as regiões, temos observadores técnicos, eles vão até os locais de treinamentos, acompanhar o desenvolvimento desse jogador, e destes, eles encaminham, né, os seus relatórios, vídeos, para que a gente possa fazer uma análise, e se estando de acordo com o perfil desejado para a modalidade, convocando eles para integrar a seleção, que daí é com aquela estrutura toda que nós comentamos em São Paulo. A gente vai falando, passa o tempo rápido, né, pessoal? Rapaz do céu. Já foram 34 minutos. Comitê Paralímpico Brasileiro possui como missão promover o esporte paralímpico da iniciação ao alto rendimento e também a inclusão social da pessoa com deficiência. Né? E a sua missão, qual que é? É ser referência mundial, não só no esporte, mas na gestão e no desenvolvimento de ações paradesportivas, da mesma forma, não só no esporte, mas promovendo a inclusão da pessoa com deficiência em todas as suas áreas, em todas as suas dimensões. Então, o CPB ele é o órgão máximo do esporte paralímpico, ele que rege, faz as organizações, distribui os recursos, estabelece as ações, né, que venham a promover o fomento do esporte paralímpico no país. Opa! Fique à vontade. Caso da esporte paralímpico. Uhum. Já existe o trabalho de escolinhas esportivas nesse grupo? Excelente consideração. Existe sim, mas é recente. Né? É recente. Aqui, viajando, né? Trabalhou. Mas se preocupa com a iniciação esportiva. Uhum. Né? Não, com certeza. Aí eu será que já tem esse apoio? Porque nós precisamos formar elementos. Não esperar um destaque aqui ou por ali. E a gente sabe que para formar um atleta não é do dia para a noite também, né? Leva um tempo muito grande. É um processo natural, né?
tem como dar um treinamento específico para eles, sendo que a gente não sabe se tem um algo maior lá na frente para a gente buscar. Né? Ou às vezes o atleta ele até tem aptidão esportiva, tem potencial, mas chega não teve um trabalho de iniciação. Tem um potencial, a gente não vai saber explorar, porque a gente não sabe aonde levar aquele atleta para se desenvolver. Exatamente. E aí eu vou entrar aqui com vocês. Foi muito importante o que vocês apontaram. Ah, perfeito. Ó, então eu vou repetir a pergunta do João e do Kleber. Eles falaram como que é desenvolvido o trabalho de iniciação esportiva. Ou seja, se eles tiverem um aluno na sua rede de ensino, ele apresentar aptidão para o esporte, aonde que eles vão levar, como que ele vai ser trabalhado, porque muitas vezes o atleta vai chegar numa seleção brasileira, só que por não ter tido uma base sólida, ele acaba perdendo uma grande oportunidade. E diante dessas excelentes perguntas, eu vou trazer aqui para vocês algumas das ações que o CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, realiza no território nacional. Primeiro evento, os 3 primeiros são voltados para a base. Paralimpíadas Escolares. Então, é o maior evento do mundo voltado para pessoas com faixa etária estudantil, não só no Paralímpico, no convencional também. São em torno de 1.500 crianças de todo o Brasil que praticam as modalidades paralímpicas. Eles se reúnem por uma semana em São Paulo, nas suas respectivas modalidades, e competem. Eles já vão com modalidades definidas. É um evento que já ganhou caráter de alto rendimento. Então, os estados se organizam, realizam suas classificatórias, seletivas, fazem suas delegações e vão para esses eventos. Certo? Desses eventos, aí a gente começa a entrar naquele sentido. E aí os atletas que vão se destacando, eles são convocados para uma seleção de base. Essa seleção de base é o Camping Escolar Paralímpico. Então, no período de férias, vocês vão... Uhum. E assim... Nós temos jogos voltando, né? Jogos escolares, né? Competições esportivas escolar. Curiosidade minha, eu estou fora mais quieto, né? É isolado. Então, Alexandre, por exemplo, né, que fala nativo na escola, sensacional aqui, por exemplo, né? Mato Grosso. Existe já, Alexandre, será jogos estudantis para o Olímpico e para pessoas com deficiência? Na verdade, é feito pela CECEL, né? Vai ser etapa estadual, inclusive uma delegação do Mato Grosso vai participar da etapa nacional, né? Acho que o Tamba está bem no processo. Ainda não está bem sistematizado. O ideal, a gente pensando numa ação macro, é que aqui no estado nós tivéssemos integrados, né, junto aos jogos estudantis, aí na disputa das categorias paralímpicas, assim como também a realização dos jogos paradesportivos do estado do Mato Grosso. Porque, né, Kleber, tendo uma data definida, vamos ter os jogos em dezembro. Desde então, os municípios vão se organizar, vão viabilizar recursos, as equipes vão treinar e aí vão participar. Dessa participação, nós vamos fazendo o filtro, os atletas que têm idade compatível, né, para estarem participando desses programas. Então, é uma forma que ainda não existe aqui no nosso estado. Acho que é o Kleber, professor Cláudio. Pode adaptar, né? E pode dar classe que entra também na natação, né? E aí, você, ali, boa parte que você falou aí que eu estudei, né? Tem a formação na graduação de educação física, né? E aí você está falando dos projetos também na escolar, está vendo, seminários, profissionais. E o professor está aqui na ponta da porta, está falando da porta, dessa ponta da porta, eu que estou na escola.
educação física das crianças portadoras de necessidades especiais a ter acesso à escola como qualquer outra. Exatamente, sim, regular. Então, essa criança, como você tem previsão de promover alguma formação, algum conselho para que o professor da escola pública que está lá na escola, ele possa lidar com essa criança, ele possa identificar essa possibilidade, a classificação. Né? Como que eu vou saber fazer uma classificação? Essa outra tem um talento, ele tem uma necessidade especial, deixa eu olhar aqui, eu acho que dá para encaminhar ele para o desporto feminino. Então, assim, para nós que estamos lá, eu trabalho com 250 crianças. Como que tem alguma previsão de ter alguma formação, alguma orientação, algum suporte, né? Equipamentos, alguma coisa assim? Exatamente. Professor Cláudio, foi perfeita essa consideração, porque foi realizado um levantamento, quais eram, isso em 2017, quais eram as principais necessidades, né, apontadas. E foi bem evidenciado as considerações que vocês realizaram, os apontamentos, com relação ao programa de iniciação e à formação profissional. Hoje é uma realidade, as crianças com deficiência estão inseridas, né, até pelo respaldo da legislação, que dá para ela o direito da educação em todas as suas áreas, todos os serviços de ensino. Visando isso, um dos programas do Comitê Paralímpico se chama Educação Paralímpica. E aí eles pensaram no melhor formato, né, de realizar. Nesse momento, ele já está implementado, ele oferece várias capacitações. O primeiro deles, né, que assim, é o pilar para que você tenha continuidade e possa realizar os outros, se chama Fundamentos Básicos do Paradesporto, com a duração de 40 horas. Aí depois te abre um leque de opções para você poder se especializar na área que mais desperte a sua necessidade. Então, vendo esse déficit, né, da capacitação profissional, porque a gente não tinha para onde direcionar o nosso trabalho, né? Muitos professores se deparavam, puxa, chegou um aluno com deficiência. Esse que eu mostrei para vocês ali, trabalhar com um grupo de cegos, trabalhar com um grupo de surdos ou de cadeirantes, eu vou falar para vocês, não tem receita de bolo, é tranquilo. Você faz uma adaptação, outra e começa a trabalhar. Mas quando nós temos aqui na nossa sala, estamos em torno de 15 pessoas, chega uma pessoa com deficiência, para integrar ela, para a gente adaptar, é difícil, né? E como que eu vou fazer esse trabalho? Então, essa foi uma das iniciativas. Uma outra era aquele professor que começava a desenvolver uma modalidade. O professor Éder vai estar trabalhando com basquete na escola. Mas onde que eu vou buscar uma referência? Né? Ficava muito restrita a cada uma das modalidades, com seus pesquisadores desenvolverem materiais que desse esse subsídio de conhecimento. Então, também dentro do programa de Educação Paralímpica, eles criaram os manuais de treinamento esportivo para cada uma das modalidades. Então, exatamente, esse é um documento que ele vai fornecer para vocês uma série de possibilidades e um acompanhamento didático-pedagógico para realizar com a criança que aparecer com vocês nas escolas. Os cursos são online, são gratuitos. E uma outra questão também importante dentro desse viés da formação profissional. Nossa turma aqui, pretendemos no nosso município desenvolvermos o atletismo paralímpico. Nós temos mais de 20 pessoas, o CPB ele encaminha um profissional para cá, paga a diária dele para vir aqui, só que o município ele tem que apresentar uma contrapartida de oferecer o local, né, e a hospedagem dessa pessoa que vier ministrar a capacitação. Então, diante desse cenário, eles até estabeleceram uma meta, que é formar 100 mil professores até 2024. Mas bem evidenciado aí por vocês, tá, pessoal? E aí, entre os programas, né? Então, os primeiros são voltados para iniciação, seminários regionais, que daí é disseminar o conhecimento, descentralizando de São Paulo, em cada região do Brasil também, tendo núcleos de referência. Nós estamos muito próximos de fecharmos um acordo aqui com a Várzea Grande, para implementarmos o centro de referência, e neles termos também uma escolinha paralímpica. Nós estaremos trabalhando com 3 vertentes: a iniciação esportiva, com a escolinha paralímpica, a formação profissional,
então, organizarmos com mais frequência, mais periodicidade, as capacitações de professores para atuarem com o público da pessoa com deficiência e também o alto rendimento. O alto rendimento é aproveitar as estruturas que hoje já existem, as crianças passarem, fazerem a maturação na escolinha e de lá serem encaminhadas, né, para os locais de práticas esportivas já existentes no estado. Não é dizer que todos ali que vão passar, a gente pretende ser atleta, né? A gente sabe que muitos deles não oportunizam a educação física na escola, né? Então, é a gente oportunizar a maior gama de estímulos possível para eles vivenciarem durante o seu período de formação. Dia 24 de setembro, no próximo sábado, já estão todos convocados, convidados a estarem prestigiando no ginásio do Fiotão, o dia do Festival Paralímpico. Esse evento, ele acontece em todas as unidades federativas do Brasil. Pode ficar à vontade aqui para fazer o registro. A partir das 8h30 até as 11h30 da manhã, estarão as crianças vivenciando diferentes esportes e práticas paradesportivas. E o mais legal, serão crianças com e sem deficiência interagindo juntos. Eu não posso falar aqui de inclusão, mas eu estou trabalhando de maneira segregada. O que eu pretendo é que haja essa interação entre os grupos. Porque se eu fico só trabalhando com o cego, só com um tipo de deficiência, eu vou estar fechado naquele ambiente. De uma certa forma, estou trabalhando uma inclusão, só que de maneira restrita. A intenção é ampliar, e esse evento aqui, a gente conseguir captar o maior número de crianças com deficiência, já temos inscritos 150, a expectativa nossa é chegar até 180, e desse quantitativo, a gente ter um percentual de 70% para iniciarmos no programa de iniciação das escolinhas para o próximo ano. Rapaz, 48 minutos já. Relação dessa tríade, performance, evolução e resultado. Temos um gráfico onde que apresentamos o número de medalhas, colocação geral e número de modalidades do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Podemos perceber essa evolução aqui de maneira significativa, o salto que o Brasil dá, principalmente aqui de Pequim até os Jogos de Tóquio, uma forma significativa, os resultados que conseguiram, né? Isso não é só a questão do treinamento, mas uma gestão desportiva que é referência mundial dentro da modalidade. Jogos do Rio, 2016, tivemos um número maior de modalidades, né, em virtude que o país sede, ele já está classificado em quase a totalidade das modalidades. Nos Jogos de Tóquio, fomos em 20 delas, em apenas 5 não conseguimos classificação. E são nessas 5 que estão sendo concentrado o maior investimento para que o Brasil possa figurar, né, com representação em todas as modalidades paralímpicas. Número de medalhas, o mesmo quantitativo, porém, o que era 14 de ouro passou para 22. Então, esse é um resultado muito relevante para nós. E agora a gente trabalha dessas em torno de 50 medalhas, né, 10% dela, 50%, 10% dela se tornarem medalhas de ouro no próximo ciclo. Existe no esporte paralímpico também. Como nós falamos da China, os russos, inclusive, eles estão banidos, né, do Comitê Paralímpico Internacional e não vão poder participar dos próximos Jogos Paralímpicos, assim como não participaram de Tóquio. Exatamente, era o mesmo sistema em integração ao desporto olímpico russo. Então, tem algumas modalidades, como levantamento de supino, são provas de força, né, que a evidência do doping ali ocorre com bastante frequência. O povo é ligeiro, é em busca do resultado, né? Passando ali, Fabi. Pessoal, vou passar aqui mais rapidamente para vocês por conta do tempo. Então, esse aqui é o Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo. Toda aquela estrutura que eu comentei com vocês. Tem a academia padrão Smart Fit dentro dela. Tem o hotel residencial, os quartos equipados com frigobar, ar-condicionado, televisão. Restaurante interno, lavanderia.
toda a ciência do esporte ali inserida. Oi? Em São Paulo, na capital, Zona Sul, próxima à rodovia dos imigrantes. Sentido litoral paulista. Passa bem na lateral deles. Uhum. É o quarto maior do mundo. E ali eles realizam também a maioria dos eventos. Mas como eu passei anteriormente para vocês, a intenção é descentralizar de São Paulo, é um modelo que deu super certo, e que cada estado eles esteja um modelo, claro que não com essa dimensão, mas com a mesma filosofia, para que a gente consiga impulsionar e ampliar o número de praticantes. Brasil Paralímpico é um Brasil de medalhas. Algumas curiosidades aqui para vocês. Essa criança aqui, ó, em 2016, levantou 310 quilos no supino. No halterofilismo são 3 tentativas. A primeira, ele já saiu de 296. O segundo colocado estava com 220. Tá? Aí ele fez a primeira válida. Já ganhou a medalha, ninguém ia atingir ele. Na segunda, terceira, estabeleceu novos recordes. A quarta tentativa só dá para a pessoa que pretende quebrar um novo recorde. Ele foi lá, solicitou, fez 310 quilos no supino. Brincando. Esse aqui. Rapaz, deve ser proporcional ali também. Inclusive, seu João, ele faleceu fazem 2 anos, antes dos Jogos de Tóquio. Muito por conta da comodidade, né, do excesso do peso. Esse atleta aqui é do Irã, no voleibol. O que eles fizeram? É uma triagem na população e convidaram a pessoa mais alta com deficiência do país para desenvolver o esporte. Olha a diferença de estatura dele. Resultado, Irã foi campeão paralímpico nos Jogos de 2016, 2021, perdão. O Brasil está tentando fazer algo semelhante, né? Até passou em alguns programas de televisão. O homem mais alto do Brasil, ele tem uma das pernas amputadas, já está realizando vivências paralímpicas lá no esporte e sendo encaminhado para o voleibol sentado. Futebol de cegos, paixão nacional. O Brasil tem uma supremacia na modalidade. Foram disputados, até o momento, 5 jogos desse esporte. O Brasil conquistou todas as medalhas de ouro, não perdeu nenhuma partida, né, e coloca o Brasil assim como status de hegemonia total dentro do futebol de cegos. Daniel Dias, ele sozinho conquistou ao longo da sua história na natação. Ele tem uma má formação congênita, apenas 25 medalhas paralímpicas. Exatamente, se aposentou agora. Aposentou jovem, né? Tinha ainda uma lenha para queimar. E esse aqui foi o Oscar Pistorius. Esse gerou uma grande discussão nos ciclos de Londres, 2012, porque ele tinha um desejo e tinha um índice de participar das Olimpíadas. Ele conseguiu o índice, só que daí o Comitê Olímpico Internacional, o COI, avaliou que ele estava levando vantagem por conta das próteses. Aí imagine, ele não tem as 2 pernas, competindo com as pessoas normais. Será que ele estava levando vantagem? Mas ele conseguiu reverter, participou e fez parte da equipe que disputou a prova dos 4 metros por 100 de 2012. Depois ele não teve um final muito interessante, se envolveu num caso, né, de assassinato, né, e acabou denegrindo a imagem dele. E só para a gente fechar, eu comentei com vocês que eu faço parte do Sporting, né, Clube de Lisboa. Lá os adeptos, né, os torcedores são apaixonados, eles têm um outro olhar para o esporte paralímpico. Ele é torcedor do esporte, não só do futebol, ele torce para todos os esportes. Então, se a gente vai jogar lá no ginásio em Tangará da Serra, por exemplo, os torcedores eles vão para lá acompanhar, um nível de fanatismo assim muito grande. E nós fomos campeões europeus de goalball, masculino e feminino, no ano de 2019. E aí o presidente do clube foi lá, parabenizou um por um, realizou uma operação logística, nos levou até o ginásio do handball, onde estava tendo o jogo. Eu vou compartilhar o vídeo aqui com vocês. O ginásio também lotado. Cada atleta teve seu nome apresentado, né, conforme fosse entrando na quadra.
Não, vou ver. Não. Mas assim, nós fomos dando a volta e a torcida começou a nos aplaudir de pé. Aí chegamos no centro da quadra, nós havíamos aprendido um grito de guerra com eles, né? Do torcedor que achávamos engraçados. Né, o sotaque e tudo. E começamos a gritar, a puxar esse coro, e a torcida toda começou a gritar juntos. E lá tem uma rivalidade muito grande entre Sporting e Benfica. É o lado verde e o lado vermelho. Como se fosse misto e Cuiabá. Quase isso, né? E aí até a torcida do Benfica em pé nos aplaudiu por conta desse feito que nós havíamos conquistado. Vamos ver se vai. Vou deixar o vídeo rolar até esse momento. Agora nós paramos de ser. Agora a gente vai. O som parou, né? A gente vai aproveitar para começar a cantar lá. Ó. A torcida do Benfica também. Ó, o rapaz que estava no som. Ó, o cara do caso todo começou a cantar com a gente. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, bate palma. Muito obrigado. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhar. Deixo os meus contatos à disposição ali para vocês. Fiquem à vontade quando precisarem para ir para a escola de vocês, compartilhar o conhecimento, fazer algumas ações práticas. Tudo, pessoal. Fique à vontade aqui. A gente não faz nada em prol da remuneração, e sim, o nosso salário é ver mais pessoas com ciência, mais profissionais conhecendo o esporte paralímpico, tá bom?